O salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Possa Deus também falar conosco nesta noite, através da palavra sobre a qual queremos partilhar e compartilhar. O texto é de Tiago, capítulo 3, os versos 1 a 12. Mas antes de ler o texto, gostaria de fazer uma pequena introdução e mostro essa imagem com 2 cavalos disputando uma corrida. Todos vocês lembram de uma época chamada Guerra Fria? É um conceito que diz alguma coisa para vocês? Sim. Guerra Fria, durante a Guerra Fria, a chamada extinta União Soviética e Estados Unidos estavam em constante disputa e ameaças mútuas. E neste tempo de grande insegurança nacional se contava uma anedota interessante que eu quero compartilhar com vocês e também com todos que nos acompanham. Conta-se que Estados Unidos e Rússia resolveram fazer uma disputa para ver quem tinha o melhor cavalo de corrida. Então, cada país escolheu o seu campeão de corrida, seu melhor cavalo, também escolheram o melhor jockey e um lugar neutro para a competição. Iniciou-se a prova e os 2 cavalos saem em disparada, correndo na mesma velocidade, cabeça com cabeça, até o segundo final da prova, e os sensores eletrônicos então registraram que quem venceu? Quem venceu? O cavalo dos Estados Unidos. Mas por milésimos de segundos ele chegou, fração de segundos ele chegou na frente do cavalo russo. Lembrem bem que só tem 2 cavalos correndo, Estados Unidos e Rússia. No dia seguinte, os principais jornais dos 2 países divulgaram o evento. E saiu estampado então na notícia. O Pravda da Rússia escreveu assim: cavalo russo chega em segundo lugar numa competição internacional com milésimos de segundos atrás do primeiro lugar. E o New York Times escreveu assim: americanos demonstram sua supremacia em disputa internacional, chegamos em primeiro lugar e o competidor soviético chegou em último. Esta história, ela ilustra muito bem o uso que podemos fazer das palavras. E hoje o que nós vemos muito é exatamente este uso das palavras para comunicar parcialmente ou para desinformar. Na verdade aqui é uma desinformação, ou para informar de forma parcial. Quem lê a notícia acha que foi uma corrida internacional e que uma disputa então que tinha não sei quantos países, mas havia só os 2 cavalos, ou seja, a notícia divulgada de forma interesseira, parcial, e isto ilustra mentirosa, até ilustra bem como nós podemos usar a linguagem também de forma distorcida. Bom, a Guerra Fria acabou, graças a Deus, não existe mais a Guerra Fria, mas a guerra entre nós seres humanos ainda continua por causa do uso das palavras. Pelo jeito que nós usamos as palavras, muitas vezes faz com que as pessoas parecem que de fato estão em guerra. E sobre isto fala o texto bíblico de Tiago, que eu então passo a ler o texto de Tiago, capítulo 3, os versos 1 a 12, em que o apóstolo escreve assim: meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos, se colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer.
E é isto o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Como fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Verso 7, o ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Verso 9, usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. E os 2 últimos versos, por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Até aqui o texto, queridos irmãos, desta passagem do Novo Testamento, no pequeno livro de Tiago, que eu também recomendo a leitura. Um famoso pensador, teólogo, filósofo que é lido e estudado, um dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, foi também pastor luterano, tem muitas frases interessantes e tem uma que eu gostaria de usar agora, em que ele afirma o seguinte: se eu fosse ateu, diria que Deus irônico criou o dom da palavra só para se divertir, vendo as pessoas se atrapalhando com ela. Vendo as pessoas se atrapalhando com as palavras. Esta afirmação, ela pode nos parecer um pouco exagerada, mas, se formos sinceros conosco mesmos, quem de nós nunca se atrapalhou com as palavras? Quem de nós nunca disse, talvez muito rapidamente, alguma coisa e depois a gente se deu conta, puxa vida, né? Se eu tivesse não dito nada, tivesse dito diferente, seria bem melhor. No nosso texto, queridos irmãos, o apóstolo Tiago fala exatamente sobre isso. Lembrem o texto que lemos, tem uma parte em que Tiago fala assim: o ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão, os peixes e assim por diante. E então Tiago afirma, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Quem domina a língua, ele diz mais adiante, é sábio. 3 coisas se destacam nesta passagem. Tiago reflete primeiro sobre o poder, a força que está nas palavras. Segundo, ele fala sobre o mau uso das palavras e suas consequências. Terceiro, ele fala sobre o uso das palavras para o bem e seus resultados. E eu quero olhar estes três aspectos com vocês brevemente. Primeiro, o poder das palavras. Existem livros, muitos livros até que refletem sobre isto, mas aqui no nosso texto nós podemos perceber que Tiago então aborda esta temática. Que as palavras têm um poder muito grande, nós percebemos nas Escrituras. A Bíblia fala em diversas passagens sobre isto, a começar pelo livro de Gênesis. Se lemos o primeiro capítulo do livro de Gênesis, vemos Deus criando todas as coisas a partir da palavra. E o texto bíblico diz que Deus simplesmente chama à existência o que não existe, ordenando que elas venham a existir. Os textos dizem em Gênesis, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Haja isto, aconteça aquilo, e aquilo acontece. Então, já em Gênesis, fica claro o poder da palavra de Deus também. E na mensagem dos profetas, isto é reforçado, sempre de novo fica claro a força e o poder que está nas palavras. Capítulo 1 de Jeremias
famoso profeta, aí uns 600 anos antes de Cristo ele viveu. Ele, por exemplo, capítulo 1 relata seu chamado e Deus fala para ele o seguinte, ao enviá-lo para ser seu mensageiro, Deus diz que as suas palavras, as palavras que Jeremias deve anunciar, têm poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, mas também para construir e plantar. Ou seja, temos desconstruir, construir, derrubar, levantar, temos os opostos aqui. E no nosso texto, o apóstolo Tiago ilustra este poder das palavras com 3 exemplos. No verso 3 ele fala de um freio na boca do cavalo, que este freio conduz o cavalo, ele diz, assim nossa língua nos identifica e fala, ela mostra quem nós somos, a língua que dirige o nosso corpo, ele quer dizer, assim como um freio na boca do cavalo dirige o cavalo, na verdade indica quem nós somos. Fala do leme do navio. O leme do navio, comparado com os grandes navios, é algo bem pequeno, mas ele dirige barcos enormes por mares sem fim. E também fala da fagulha de fogo, versos 5 e 6, e Tiago diz, através de uma chama pequenina, pode-se incendiar uma floresta inteira. E através destes exemplos, o apóstolo Tiago, então, quer exatamente falar sobre a força, o poder que está nas palavras. Eu tenho certeza que se a gente sempre tivesse a humildade de reconhecer isto e esta consciência também da força das palavras, tanto para o bem como para o mal, tanto para construir como para derrubar, como também aparece em nosso texto, eu imagino que muitas vezes nós seríamos mais comedidos, nós seríamos mais cuidadosos, nós seríamos talvez mais cautelosos no uso de nossas palavras. Tiago chega a dizer que as palavras servem tanto de instrumento de bênção como de maldição. Palavras podem ser bênção e maldição. Aliás, Tiago diz que as palavras, num momento usamos palavras para louvar a Deus, para cantar louvores, depois usamos palavras às vezes para falar mal de alguém, para prejudicar alguém, para denunciar ou para desmerecer ou denegrir pessoas. Este poder enorme, então, pode ser usado para fins totalmente distintos, para fins diferentes. E enquanto eu meditava sobre isso, 2 imagens me ocorreram. A imagem da ponte, A imagem da ponte, o que é a ponte? A ponte aproxima as pessoas, A ponte serve para permitir conexão sobre rios e aproxima pessoas. Através das palavras nós nos comunicamos, através das palavras nós conhecemos pessoas, através das palavras nós fazemos amizades, através das palavras nós levamos conforto e esperança. Sempre eu vejo de novo isto, tive esta semana a experiência de visitar uma família enlutada, então uma palavra que a gente leva é palavra de esperança, de conforto, de encorajamento diante do luto, da perda de alguém que é querido, então são palavras boas. E a imagem da ponte representa isto. As palavras podem ser como conexões através das quais nós nos relacionamos, mantemos, aprofundamos amizades. Mas as palavras podem ser algo também exatamente o contrário. As palavras podem ser como pedras que compõem um muro. E muro nós sabemos divide, muro separa. Mas muitas vezes nós usamos as palavras exatamente desta forma para construir muros. Muros atrás dos quais nós queremos nos esconder. Muros por meio dos quais nós queremos impedir o contato, a convivência, a comunhão. E muitas vezes nós usamos também as palavras que produzem exatamente isto: afastamento, distanciamento, divisão,
separam-se pessoas, às vezes dentro da família, dentro da comunidade, amigos e assim por diante. Então, as palavras têm um poder. Primeira coisa que nós precisamos segurar, são poderosas. E exatamente por isso, então, Tiago alerta para cuidarmos a fim de não usarmos as palavras para o mal. E como podemos usar as palavras para o mal? Como e quais palavras podem fazer mal? O apóstolo Tiago cita várias coisas, fala de maledicência. Maledicência é o hábito de falar mal das pessoas. Tiago fala da mentira, que hoje é muito presente, aquilo que a gente ouve. Eu sempre aconselho e tenho visto isso sempre de novo. Não tenha tanta pressa para passar adiante que você recebeu no WhatsApp, né? Porque muitas vezes é uma mentira deslavada, muitas vezes é uma desinformação. Então, palavras mentirosas também são condenadas aqui pelo nosso texto. Palavras iradas, palavras pensadas, impensadas, palavras que provocam confusão, geram intrigas, destroem amizades, instigam guerras. Tudo isto o apóstolo Tiago condena, e ele fala até faz um jogo de palavras em que ele fala de maldição. Maldição é aquilo que é maldito. Maldição é aquilo que é maldito. Bendição ou bênção é aquilo que é bendito. Quando usamos palavras, então, para acusar injustamente, para diminuir, para desmerecer, para discriminar, o apóstolo Tiago diz: estas palavras vêm do maligno e nós estamos a serviço do maligno. Isso pode acontecer também entre cristãos, pode acontecer na comunidade, pode acontecer também conosco. Por isto, devemos ser cuidadosos, recomenda e aconselha o apóstolo. Terceiro e último ponto: como podemos usar as palavras para o bem? Como podemos fazer uso das palavras para o bem? Olhando todo o texto do apóstolo Tiago, capítulo 1, 19, tem uma interessante sugestão. Ele fala que nós somos desafiados a aprender a arte de ouvir, a não termos tanta pressa de logo falar. Quanto mais rapidamente nós falamos, maior o risco de dizermos algo que depois a gente venha a se arrepender. Principalmente quando você tem que ouvir uma palavra que você não gostou, a reação imediata, no impulso repentino, corremos o risco de também nos atrapalharmos com as palavras. Então, a arte de ouvir é muito importante este exercício de respeitar isto que Deus fez, nos deu uma boca e 2 ouvidos. Ouvir é muito importante. Tiago, no capítulo 2, fala ainda em falar e agir, ou palavras e ações têm que estar marcadas pela misericórdia, marcadas pelo amor. Na consciência, diz o apóstolo, de que nós somos julgados por Deus. E é muito interessante como Tiago fala, capítulo 2, versos 12 e 13, Tiago afirma que Deus não terá misericórdia com quem não foi misericordioso. Isto é importante. E mais uma dica que Tiago dá no capítulo 4, ele fala novamente da maledicência. Eu já expliquei, a maledicência é o hábito de falar mal do outro. E Tiago diz que quem fala mal do outro se coloca numa posição de melhor, de juiz. Nós entendemos isso, né? Quando alguém chega para você e diz assim: fulano, você viu o que a fulana fez? Esta atitude normalmente já diz que eu estou querendo dizer,
olha que horror, eu não faço isto, eu nunca farei isto, eu não farei isto, eu nunca faria isto. Ou seja, eu estou me colocando numa posição de quem é melhor, eu estou querendo dizer, eu não faço isso, mas vejam o que o fulano ou a fulana fez. Tiago diz que nós não somos juízes e legisladores da lei, mas que todos nós somos cumpridores da lei, estamos debaixo de um mesmo juiz. Ele fala em 4:12 que haverá de nos julgar, e este juiz, diz o apóstolo, não terá misericórdia de quem não for misericordioso. Veja então, queridos irmãos, temos aqui, quando pensamos na história inicial da desinformação, da informação parcial, da informação distorcida, da informação que também tem lá, né, muitos seus interesses, né, para conseguir algo ou conduzir numa certa direção, nós estamos também faltando com a verdade e muitas vezes praticando a maledicência. Assim, queridos irmãos, a reflexão do apóstolo Tiago, especialmente seus conselhos, são muito atuais, são necessários. E este texto nos convida a refletirmos sobre isto, a avaliarmos também de forma sincera e humilde o uso que nós fazemos das palavras, o uso que nós fazemos da linguagem. Vocês talvez já ouviram situações em que jovens cometem suicídio de tanto que as pessoas na internet martelaram em cima, acusando, denunciando, fazendo bullying, né, torturando as pessoas emocionalmente, elas não aguentam e até atentam contra a própria vida de tanto que foram atacadas na internet. Não esqueçamos então que as palavras são poderosas. As palavras são tão poderosas quanto as ações. Elas criam comunhão ou destroem comunhão. Por meio das palavras nós fomentamos amizades. Por meio das palavras nós também podemos perder nossos amigos. Por meio das palavras, lembrando a ideia do profeta Jeremias, nós construímos e edificamos, mas por meio das palavras nós também rebaixamos, nós denegrimos, nós machucamos. E por isso é tão importante fazermos bom uso das palavras. Sempre que o nosso falar nos distanciar, nos separar do cônjuge, do vizinho, do amigo, do parente, nós ofendemos também a Deus e não vivemos de acordo com a sua vontade. Que Deus nos ajude então a usar as palavras para promover a paz, para construir relacionamentos pautados e fundamentados no amor, que possamos ser, como aconselha o apóstolo Tiago, misericordiosos em nosso falar e em nosso agir, que por meio das palavras possamos ser uma bênção nas mãos de Deus e também uma bênção na vida do irmão e da irmã. Que Deus nos ajude e que Ele abençoe esta palavra tão necessária para os dias em que nós vivemos. Amém.